Professor Fernando Rosário de Souza, para falar para vocês um pouquinho da Primeira República, ou República Velha, que alguns dizem que é preconceituoso. Para mim, preconceito é você achar que velho é preconceito. Mas tudo bem, vamos chamar de Primeira República. Quando aparecer República Velha, você sabe que se trata deste período, que vai da proclamação da República em 1889 até 1930, tá bom? A gente precisa saber como a Primeira República começou. Ela começou com a queda de Dom Pedro do banquinho que era sustentado pelas pernas que o apoiavam. Então os militares deixaram de apoiar porque não foram recompensados após a Guerra do Paraguai, está entre os motivos, né? Os fazendeiros, principalmente do café, que queriam um sistema republicano para poderem chegar ao poder, sendo que no poder monárquico o poder é hereditário, passa de pai para filho. A igreja que não queria interferência de Dom Pedro nos assuntos de onde cada bispo iria ficar, e também pela questão da bula Silabus, onde o Papa Pio IX pediu para expulsar os maçons da igreja, e o próprio Dom Pedro II era da maçonaria, e o povo desconfiado com o Conde Deu, o marido da princesa Isabel, que provavelmente governaria se houvesse um terceiro império numa sociedade machista onde a mulher não governava. Muito bem, então essas quatro pernas do trono de Dom Pedro caíram e ele teve que abdicar, renunciar, e chegaram ao poder os marechais. Como a arma dos marechais simbólica era a espada, esta fase da República, onde fomos inicialmente governados por Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, é apelidada de República Militar ou República da Espada, tá bom? Porque tem os marechais no poder. O grande ponto que você precisa saber do Marechal Deodoro da Fonseca é o encilhamento. O que é isso? É quando ele ofereceu empréstimos aos cafeicultores que quisessem participar da modernização conservadora. Ou seja, Fernando, ou é modernização ou é conservadora. As duas palavras são paradoxais aí, né? Então, é o paradoxo do Brasil da República Velha, da Primeira República. Nós iríamos modernizar com portos, ferrovias, mas essa modernidade iria conservar o caráter agrário exportador do Brasil, agroexportador, com grandes plantations de café. Então era uma modernização conservadora, precisaria de portos, ferrovias, e aí seriam feitos empréstimos para os cafeicultores que quisessem investir nisso. Houve uma grande corrida aos empréstimos, grandes apostas aí para ver quem conseguiria mais empréstimos. A maior parte desses empréstimos não foi destinada para o seu fim, e a economia brasileira da República teve o seu primeiro impacto. O apelido de encilhamento é porque a confusão e a correria que se deu para os empréstimos é parecida com a correria e a confusão que tem no Jockey Club quando os jockeys, né, os cavaleiros, estão colocando as selas no cavalo. Isso significa que é o momento das últimas apostas. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Então, quando os jockeys estão pondo a sela no cavalo, é o encilhamento, é um momento de grande correria para as apostas. E houve grande correria para as apostas de pegar os empréstimos que o governo estava dando, que o Marechal Deodoro estava dando, né? Então, este foi o ponto. O Floriano Peixoto, ele recebeu o apelido de Marechal de Ferro, de tão rigoroso que ele era com seus opositores. Só para vocês terem uma ideia, houve uma revolta na atual ilha de Florianópolis que não tinha esse nome, e ganhou esse nome porque após a repressão do movimento, Floriano falou: vocês não gostam de mim? Então a partir de agora este local vai se chamar Cidade de Floriano, Florianópolis. Dá para ter uma ideia de como ele era realmente autoritário. Terminado este momento em que os marechais estão no poder, eles também tinham feito alguns acordos com os cafeicultores para conseguirem governar, entre eles o Convênio de Taubaté, que se comprometia a comprar os estoques encalhados de café, porque em época de crise o café não vende.
E estávamos numa grande crise mundial que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial, né? E aí, o que acontece? Os estoques de café eram comprados e estocados, queimados, jogados ao mar pelo convênio de Taubaté. Para você lembrar que eles queimavam os estoques de café encalhados, por causa da lei da oferta e da procura, para não deixar muita oferta, porque senão o preço caía, você vai lembrar que as fogueiras precisavam ser muito grandes, precisavam ter tauba até o teto. Nossa, essa foi horrível. Mas tudo bem, o convênio de Taubaté é o convênio que queimava café. Taubaté queima café, com tauba até o teto. Muito bem. Este convênio vai continuar na República do Café com Leite, apelido dado para a segunda fase da República Velha, ou a segunda fase da Primeira República. O nome técnico é República Oligárquica, quando os oligarcas, os grandes fazendeiros, o poder de poucos, óligo é poucos, arquia poder, governavam. Os políticos do PRP, Partido Republicano Paulista, e PRM, Partido Republicano Mineiro, se alternavam no poder. Fernando, mas como eles sabiam que o povo ia votar num presidente hora de São Paulo, hora de Minas Gerais? Hora de São Paulo, hora de Minas Gerais. Eles sabiam, porque o resultado já estava marcado. Você pensa que é à toa que quando você deixa o seu irmãozinho ganhar uma partida e você fala assim, ele é café com leite, é porque já está marcada a vitória dele. A expressão vem dessa época. E sabe por que as eleições já estavam com cartas ou cédulas marcadas? Porque existiam as fraudes eleitorais com o voto aberto. Existia o voto de cabresto e o clientelismo. Voto de cabresto eram que os grandes fazendeiros contratavam brutamontes, capangas para ficarem ao lado das urnas e olharem que os eleitores estavam votando, intimidando, do tipo assim, mano, você pode votar em quem você quiser, mas se você não votar no Coronel Antônio Bento, o negócio vai ficar pequeno pro seu lado. E aí eu falei, eu já ia votar no Coronel Antônio Bento mesmo, né? Muito bem, o voto de cabresto, então cabresto, aquilo que coloca em cavalo para ele não olhar para o lado e só olhar para onde está sendo mandado. Clientelismo é tratar o eleitor como cliente, né? Ou seja, eu compro o seu voto. Você vota em mim, vota no candidato que eu estou pedindo, você ganha uma dentadura nova, um par de botas, algo muito simplório, mas era a compra de votos. E desse jeito se estabelecia o poder na República Velha ou na Primeira República. Espero que você tenha tido uma boa visão geral deste tema. Estude pelo livro, estude pelas anotações do caderno também. Um grande abraço e até a próxima.